apostilas, todos aí, por favor, em mãos. Apostila e Bíblia é o que nós usaremos aí nesses 2 dias. Iniciando o assunto de plantio de igrejas, eu gostaria de trazer para vocês o contexto da igreja plantada pelo apóstolo Paulo e sua equipe na cidade de Tessalônica. Em Atos capítulo 17, nós vemos que o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles permaneceram em Tessalônica durante 3 sábados. Diferentes historiadores entendem que esses 3 sábados, alguns pensam que seria um tempo entre 3 a 5 semanas. Há alguns exegetas que defendem que ele permaneceu ali até mesmo durante 3 meses. Nós vamos seguir a interpretação de Michael Green. Michael Green é talvez o maior especialista na área de crescimento da igreja do primeiro século, e já vai uma dica para vocês sobre crescimento de igreja no primeiro século como modelo para a igreja de Cristo ao longo dos tempos. Há o livro Michael Green, que é Evangelização na Igreja Primitiva, imperdível, é o melhor livro nessa área, Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Green. E ele advoga, portanto, ele expõe que Paulo e seus amigos permaneceram em Tessalônica, nessa cidade, durante 4 semanas, uma média de 4 semanas, 1 mês. E foi uma experiência única, uma experiência única para Paulo e sua equipe, porque em 4 semanas eles chegaram e já nasceu uma igreja em Tessalônica. Seria o equivalente a, me fala o seu nome? Igor. A igreja de Nazareno, você é de onde? Eu sou do Rio, mas a igreja é de Manaus. Igreja de Manaus, a gente enviou de Manaus. A igreja de Nazareno em Manaus envia o Igor, portanto, ora por ele, dizendo: Igor, você vai trabalhar numa comunidade interior do Amazonas, onde o evangelho não chegou, ninguém ouviu falar de Jesus, e é uma região desafiadora, etc. O Igor vai com a sua equipe, prepara, etc. E ali chegam, e depois de 4 semanas naquela comunidade, o Igor pega o telefone, liga para o pastor que o enviou, dizendo: olha, chegamos bem, o pessoal nos acolheu bem, tivemos oportunidade para falar de Jesus. Na verdade, até se converteram, e de fato não só se converteram, mas já nasceu uma igreja, e a igreja é boa. Então, depois de 1 mês, eu já posso ir com a nossa equipe, podemos ir para outro local, plantar outra igreja. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo e a sua equipe em Tessalônica. Em 1 mês, o povo se converte, nasce uma igreja, e a igreja relativamente segura do Evangelho do Senhor Jesus. Daí, esses irmãos em Tessalônica que se converteram ficaram impressionados com Paulo. E há aqui indícios textuais que apontam que ficaram impressionados com a maneira que Paulo falava. Acho que Paulo era muito articulado, certamente teologicamente correto e contextualizado em sua fala, falou de maneira cativante. E o certo é que Paulo escreve essa primeira carta com várias intenções, e obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas uma das intenções era explicar aos crentes de Tessalônica como eles se converteram e o que fez a igreja nascer. Então essa será a nossa introdução nessa primeira meia hora, antes de nós entrarmos, portanto, no nosso assunto mais estratégicos quanto ao plantio de igrejas. Paulo, portanto, escreve essa primeira carta aí no capítulo 1, versículo 5. Olhem comigo, por favor, no capítulo 1, versículo 5. Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento no meio de vós. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. O que Paulo ele está enfatizando aqui, e ele resume neste versículo, não sei se tem um pincelzinho, talvez aqui. Ele resume neste versículo, ele fala sobre 5 elementos, que são elementos que foram essenciais para o plantio da igreja em Tessalônica. Paulo, não sei se vocês estão a par, quem já fez exegese das cartas paulinas já percebeu isso, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus,
ele tem o costume de fazer resumos teológicos ou missiológicos. Em diversos lugares, em suas cartas, ele tira um versículo e naquele versículo ele coloca todos os elementos sobre os quais ele fala naquele capítulo, naquela porção. Este é um dos versículos. Esse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo coloca aqui os elementos que fazem uma igreja local nascer. Ele vai falar sobre isso na carta aos Efésios, não apenas 1 Tessalonicenses, em Romanos também no capítulo 1, e depois logo no capítulo 15 e 16. Mas ele aqui em um versículo ele apresenta 5 elementos, ou seja, respondendo à pergunta dos irmãos, o que fez a igreja nascer, ele diz, porque meus irmãos, notem bem que o nosso, qual é o primeiro elemento? Porque o nosso evangelho, opa, tem um outro quadro agora de vidro, um negócio assim chique. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Aqui a análise, ou digamos, a tradução mais literal seria, porque o nosso evangelho chegou até vós, e depois uma outra frase, não chegou tão somente em palavra, chegou também em palavra, mas Paulo não está enfatizando a palavra, nós veremos daqui a pouco, evangelho e palavra, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo, e o que mais? E em convicção, e em plena convicção, não é isso? Ou plena certeza, algumas convicção. Poderíamos até acrescentar outro elemento que não entrará aqui necessariamente, mas que é o testemunho, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento no meio de vós, que aqui, portanto, é o testemunho. Então teríamos aí 6 elementos. Mas o que Paulo ele está advogando, ele está apresentando a essa igreja, ele que com a sua equipe plantou essa igreja, deixa eu apenas fazer aqui primeiramente um parênteses. A rigor, ninguém planta a igreja. Quem realmente planta a igreja é o próprio Senhor Jesus. A rigor, não há plantadores de igrejas. O que nós somos envolvidos com esse nascimento da igreja, nós somos aqueles envolvidos com o plano de Deus na evangelização. Uns semeiam, outros regam, mas o crescimento vem do Senhor. Então quem transforma o coração é o Senhor, quem faz a igreja nascer é o Senhor. Então a rigor não há um plantador de igreja, há um colaborador, um facilitador que ao longo dos últimos 60 anos cunhou-se o nome de plantador de igreja. Então nós usamos esse termo, essa terminologia. Uma outra terminologia também que essa segunda deve ser evitada é implantação de igreja. Implantação é um termo que dá a ideia de imposição. Então, plantação ou plantio são os termos em português para lançar a semente. Se Deus se agradar, Ele fará nascer ali aquilo que Ele deseja que nasça, certo? Então, plantio, plantação de igreja. Mas Paulo ele está dizendo, bem, uma igreja nasceu em Tessalônica e nós estamos aí com vocês. Deus nos usou para que essa igreja pudesse nascer. Mas preste atenção, essa igreja nasceu porque houve certos elementos necessários para que a igreja nascesse. E como a palavra de Deus é inspirada, é revelada, mas também ela é direcionadora e instrutiva, essa palavra de Deus não apenas revela o que aconteceu naquela experiência em Tessalônica, mas traz elementos que podem ser aplicados ao longo das gerações. Vocês creem nisso, não é verdade? Que não apenas Deus revela a história, mas Ele age na história para dirigir a sua igreja durante a história de toda a igreja. Então essas verdades são também verdades para nós hoje. Então, nesse resumo missiológico de Paulo, estes são os elementos que fizeram a igreja nascer. Vamos passar rapidamente por eles. O primeiro foi a chegada do Evangelho. Notem bem como no discurso de Paulo ele faz algo assim impressionante. Eles, creio, estavam impressionados com Paulo. Paulo era o líder da equipe, Paulo era o apóstolo dos gentios, ele era o grande teólogo, o grande comunicador. É aquele que tinha um conhecimento teológico mais profundo. Ele era apologeta também, ele sabia confrontar não apenas o judaísmo, mas também a filosofia e a religiosidade gentílica com o Evangelho de Jesus. Paulo ele era o cara.
Então havia lá a equipe, etc., mas o foco estava em Paulo. E Paulo escreve para a igreja plantada pela equipe, com ele ali, dizendo que fez a igreja nascer não foi a chegada do apóstolo, foi a chegada do Evangelho. A primeira coisa que ele faz é tirar a luz, o holofote de sobre a sua cabeça e lançar a luz, a atenção, o holofote sobre o Evangelho. Isso é pura teologia bíblica paulina, que faz a igreja nascer o Evangelho, que faz alguém se converter ao Evangelho, o que faz uma igreja ser revitalizada é o Evangelho, o que faz uma igreja passar por um avivamento espiritual é o Evangelho. Então a centralidade do Evangelho, que foi perdida durante a Idade Média, quase durante um milênio, e resgatada ali com a reforma protestante do século XVI, a centralidade do Evangelho. E eu digo a vocês, Rossano e eu temos tido a experiência dando treinamento e consultoria em campos missionários na área de plantio de igrejas. A maior barreira, essa aqui é uma frase que eu gostaria que vocês pudessem atentar, a maior barreira para o plantio de igrejas, no nosso entender, é a má compreensão que se tem sobre o que é o Evangelho. Essa é a maior barreira. A maior barreira não é política, não é a língua, não é a cultura, não é a geografia, a distância. A maior barreira no plantio de igrejas é a má compreensão que nós, muitas vezes, plantadores de igreja, temos quanto ao Evangelho. Eu não vou me prolongar muito, mas na década de 50, início da década de 60, na América do Norte, no florescer da teologia liberal, ela influenciou bastante a eclesiologia. E nessa influência eclesiológica, ela também, a teologia liberal, lançou ali um ramo de influência sobre a missiologia. Passou-se a entender que igreja e evangelho eram a mesma coisa. Tanto é que a teologia liberal dos anos 60, toda, ou quase toda, possui bastante essa ênfase eclesiológica. Nós, a igreja, a presença da igreja é a transformação da sociedade. Vocês já leram livros de teologia escritos por teólogos liberais, vão notar, até mesmo nos dias de hoje, né? Estão em menor abundância hoje, mas ainda presentes. A ideia é a igreja, como a presença da igreja é o que transforma a sociedade, o homem, e é a igreja que transforma a própria igreja. Então, assim, a relevância da igreja mesmo sem o evangelho. E isso é fruto da teologia liberal, que foi fruto de uma filosofia humanista enraizada, nascida no início dos anos 50 na Europa, importada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que ela explodiu, especialmente para a América Latina, e criou aí as vertentes da missiologia liberal até os dias de hoje também. Ou seja, a chegada do missionário é que faz tudo acontecer. A chegada da igreja é que faz tudo acontecer. A teologia bíblica paulina, ela é contrária a isso. Ela diz, é a chegada do evangelho que faz a igreja acontecer. Portanto, o evangelho não é a mensagem da igreja para o mundo. O evangelho é a mensagem de Deus para a igreja. A relação de Deus com a igreja. A relação do que Deus faz com a igreja e faz a igreja ser igreja. E por meio dessa igreja, que essa igreja faz na sociedade, para que a sociedade seja transformada, não é pelo poder da igreja, mas pelo poder do evangelho. É a igreja viver no evangelho e pregar o evangelho. E a igreja transformada não, aliás, a sociedade transformada não pela igreja, mas é transformada pelo evangelho, ouvido pela igreja e percebido na igreja. Mas o centro, portanto, não é a igreja, é o evangelho. Então, você esteja pensando, mas será que isso é tão importante para plantio de igrejas? Importantíssimo. Porque no momento que eu penso que eu, missionário, sou o evangelho, a igreja é o evangelho, eu passo a falar mais de mim mesmo ou da própria igreja do que do Senhor Jesus. E em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo está explicando ali algumas coisas. Versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele está ali nessa introdução, nessa auto-apresentação, ele está falando sobre a sua identidade, que ele é servo de Jesus. O seu chamado é chamado para ser apóstolo. Lembram-se de Efésios 4:11, ele diz que alguns são chamados para serem apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele diz: sou chamado para ser apóstolo.
E quanto à sua mensagem, ele diz separado para o Evangelho de Deus. Ele usa aí uma expressão idiomática grega, que é o Evangelion Tutheu, que significa um evangelho que procede de Deus e pertence a Deus. Ele usa essa expressão em todas as suas cartas, o Evangelho de Deus. E do versículo 2 ao versículo 5 de Romanos 1, ele vai agora explicar o que é o Evangelho. E ele diz o Evangelho que foi prometido pelos profetas das Sagradas Escrituras. E ele aí usa um jogo de palavras que em português não chama atenção, mas em grego faz. Porque em grego o Evangelho é Evangelion e promessa é Pangelia. Então tem um trocadilho aí. Ele está falando o Evangelion, ele veio da Evangelia, ou seja, o Evangelho é o cumprimento da promessa. E essa promessa foi prometida no passado por Deus pelos profetas das Sagradas Escrituras. Ou seja, o centro da história é esse Evangelho que foi prometido. No versículo 3 e versículo 4, ele diz que diz respeito a... E aí está. Paulo está escrevendo a uma igreja que ele não conhecia, é a igreja de Roma. A igreja central do epicentro do Império Romano. Era a igreja conhecida pela sua fé. E a primeira coisa, preste atenção nisso, a primeira coisa que Paulo ensina, inspirado por Deus, para essa super igreja, é que essa igreja não é o Evangelho. Primeira coisa. Então, de fato, é uma coisa que nós precisamos encarnar teológica e praticamente. Ele diz, o Evangelho prometido por Deus, e versículo 3, com respeito a, e talvez houvesse expectativa de alguns dizendo, com respeito à igreja, ou aos apóstolos, ele não, com respeito a seu filho. E começa a falar sobre que filho é este, nascido da carne, veio, etc. E no final do versículo 4 ele especifica Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o Evangelho é Jesus. E na teologia do apóstolo Paulo, o Evangelho, ele é Jesus em duas dimensões. A sua identidade, ou seja, quem Jesus é. Jesus é Deus. Jesus é homem, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Segunda dimensão é o ministério, ou seja, o que Jesus fez e o que Ele faz por meio do Espírito Santo. Então, seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele nos compra para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, o Evangelho é Jesus na teologia bíblica e na teologia paulina. O que Paulo está dizendo na igreja em Tessalônica é: o que fez vocês nascerem como igreja não foi a minha chegada, foi a chegada do Evangelho. Não foi o meu poder, foi o poder do Evangelho. No momento que nós entendemos que Jesus é o Evangelho, nós não somos o Evangelho, nós passamos a falar mais de Jesus e menos de nós. E esse é um dos graves erros da igreja latino-americana e brasileira. Nós falamos muito de nós mesmos. Nós falamos muito de nós, da nossa igreja, nossa denominação, nosso logomarca, nosso jeito de ser, o nosso templo, a nossa organização. Nós temos inclusive o berçário, etc. Tem aquele trabalho lá, no encontro de casais semanalmente. Parece que a estrutura da igreja, que nós cremos que a estrutura da igreja é que vai atrair e transformar as pessoas. E isso é algo comum em países onde a igreja cresce muito. Isso é muito comum em dois países, onde nós vemos mais isso no mundo todo hoje. No Brasil e na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul há uma tendência enorme dos sul-coreanos falarem sobre a igreja. E no Brasil também. Ao invés de nós abordarmos uma pessoa e falarmos sobre quem é Jesus, o que Ele fez na minha vida e pode fazer na sua vida, o que Ele fez no universo derramando o seu sangue, nós abordamos a pessoa e falamos: rapaz, na minha igreja tem um legal pastor, fala bem, rapaz, pastor, gente boa, inteligentíssimo pastor. Na verdade, a igreja fica um local central, você vai de carro de estacionamento próprio. Temos programa, casado, rapaz, programa lá, conjugal, assim, crise conjugal, tem muita crise conjugal hoje em dia. Temos um programa só para casais. E assim, filhos não ficam soltos, não. Tem um berçário climatizado para as crianças, né? Com um programa próprio, etc. Não há nenhum pecado nisso. Não há nenhum pecado em falar da igreja. Entendam bem. Não há nenhum pecado em falar da igreja. Não há nenhum pecado em falar de nós. Mas isso não é evangelização. Evangelização é falar e demonstrar na vida o Evangelho. E o Evangelho, quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Quem é Jesus e o que Ele fez por nós? Preste atenção nisso. Em algum momento, no plantio de igrejas, de maneira não apenas única, mas repetida e continuada,
ou na abordagem pessoal evangelística, em algum momento, o que nós precisamos de fato, nós podemos ser simpáticos, falar não sei o que, vestir direitinho, nos contextualizarmos, comer com o pessoal, dormir na rede com eles, etc, etc. Mas em algum momento, o que vai mesmo mexer naquele coração é uma verdade histórica universal. E essa verdade poderia ser resumida mais ou menos assim: Deus, o Criador de todas as coisas, Deus eterno e único, Ele criou os céus e terra e também a humanidade. Esta humanidade criada em amor e pela graça e bondade de Deus se distanciou do Criador pelo seu pecado. Nós somos os que viemos e criamos a grande revolta. E como nós pecamos, nos distanciamos de Deus, essa humanidade da qual nós fazemos parte, nós fomos punidos pela punição natural ao pecado. O salário do pecado é a morte. Nós deveríamos realmente morrer. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, enviou Jesus. É o Deus encarnado, nasceu entre nós, nosso tempo, nossa história. Esse Deus encarnado cresceu entre nós, foi tentado com todas as tentações, mas Ele não pecou, permanecendo justo. Foi o Cordeiro de Deus, usado pelo próprio Deus para derramar o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. E Ele é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E esse Jesus pagou por nós o impagável, pagou por nós o preço que você e eu deveríamos pagar. Nós só poderíamos pagar pelo pecado com a morte. Para que nós não morrêssemos, Ele pagou com a sua morte a nossa morte, para nos dar a vida. Esse Jesus que comprou a nossa vida com seu sangue derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, não permaneceu morto. Ele vivo, Ele convoca a sua igreja para ser o povo redimido de Deus. Ele vai para os céus agora vivo, porque Ele ressuscitou e não nos deixa solitários. Ele envia o Espírito Santo para habitar a igreja que somos nós e nos ajudar a nós amarmos e seguirmos o Senhor Jesus. Mas Ele que encarnou, Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que foi para os céus, um dia também voltará. E Ele, sendo o Senhor dos Senhores, há de julgar vivos e mortos, e Ele há de levar a sua igreja para viver eternamente na presença do Pai. É esta verdade que é a verdade resumida do Evangelho. É esta verdade, é uma realidade. É algo que Deus fez no universo, na história, que faz com que este conhecimento na mente, pelo poder de Deus que traz para o coração, quebra e transforma, que produz a verdadeira conversão e o nascimento de igrejas. Portanto, o plantador de igrejas que tem uma plena consciência bíblica e teológica de que o que faz a igreja nascer é o Evangelho e não é o evangelista, é Jesus, não é o plantador de igreja, não é isso? É a história, essa história da verdade de Deus. Não é a nossa história de como a gente construiu a igreja na esquina melhor da avenida daquela cidade. Esta consciência fará o plantador de igreja, o evangelista ou pastor, a falar abundantemente sobre o Evangelho, mais sobre Cristo, do que sobre ele mesmo, ela mesma ou sobre a igreja, a estrutura da igreja que está sendo plantada. Estão entendendo? Isso é algo fundamental realmente para nós. Então eu repito, talvez um dos maiores erros, um dos maiores problemas no plantio de igreja seja a má compreensão que se tem do que é o Evangelho. Nós estamos impressionados demais conosco. E nós precisamos, eu diria, a finalidade maior do homem em Cristo é glorificar a Deus. Nós precisamos nos desglorificar para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é quase uma consequência da graça de Deus sobre a sua igreja, levando a sua igreja a morrer para ela própria, se desglorificar para glorificar a Deus. Às vezes a maior barreira para glorificarmos a Deus é a nossa própria glória, ou é o desejo de glória. O Evangelho, e não se engane nisso tudo, esse Evangelho não é para a salvação de gente perdida apenas. Esse Evangelho é para a igreja. Esse Evangelho precisa ser pregado para a igreja todos os dias. Nós precisamos. É este Evangelho, essa verdade de Deus apresentada em Cristo, a história que transforma a minha vida e a sua vida, nos santifica, nos traz aos pés da cruz a cada dia. Há uma igreja, uma boa igreja plantadora de igrejas nos Estados Unidos, chamada Spanish River Church, em Boca Raton, na Flórida. Ela foi plantada há 17 anos atrás pelo pastor David Nicholas,
para ser uma igreja plantadora de igrejas. Tem uma metodologia, os americanos são bons em metodologia, né? Tem que fazer isso em tantos anos, etc, etc. E assim, enquanto a metodologia talvez seja um pouco mais engessada do que nós entendemos como ideal, mas a igreja é fantástica, porque o David Nicholas, já falecido, hoje o pastor é um excelente pastor, homem de Deus, chamado Tommy Keats, ele colocou algo na igreja. Em todo culto da igreja, em qualquer momento, o pregador, seja qual for, só há uma exigência para você pregar. Você precisa dedicar pelo menos 5 minutos no seu sermão para relembrar a igreja o que é o Evangelho. Coisa assim impressionante. Eu preguei lá em 2 ocasiões e eles sentam com você antes do sermão, eles querem olhar o que você vai falar sobre o Evangelho. Sobre o restante do assunto você está livre. Mas em todo culto você precisa resumir o que é o Evangelho. 17 anos. A igreja plantou mais de 500 igrejas no mundo. Coisa impressionante. Mas Deus, Ele derrama a sua graça, e a maior manifestação da graça de Deus é o próprio Evangelho. Mas o Evangelho não chegou tão somente em palavra. Agora percebam bem, aqui a expressão grega para palavra é logia, mas palavra, logia, não é apenas a palavra, mas aqui nesse contexto é capacidade comunicacional. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho chegou também em palavra, ou seja, eles comunicaram o Evangelho, eles falaram, verbalizaram o Evangelho. Ele está apenas tirando aqui a ênfase, dizendo, olha, não foi a palavra que os transformou. Talvez porque Paulo, ou outro, né? Se falando de Paulo, mas quem sabe foi até o Timóteo, né? Mas eu acho que Paulo falava tão bem que, impressionados, os crentes pensaram, mas eu me converti ali, impressionado e convencido pelas palavras do apóstolo. Às vezes nós temos essa impressão, não é verdade? A gente participa de um culto, ouve um sermão bíblico, aquele sermão mexe com a gente, e a gente vai para casa pensando assim, rapaz, foi porque o pastor Alcedi pregou. Mas na verdade, Deus usou o pastor Alcedi, mas foi a palavra do Evangelho, porque palavra nenhuma de homem transforma nenhum homem. Isso é uma regra universal. Pode impressionar, né? Pode falar assim, rapaz, nunca ouvi uma exposição tão inteligente como aquela. Isso pode impressionar. Transformar corações, só o Evangelho. Então Paulo está dizendo, Paulo não está dizendo que nós não precisamos prestar atenção nas palavras, ainda mais nós missionários transculturais que trabalhamos com outras línguas, às vezes precisamos realmente aprender bem a outra língua, mas não é a palavra que transforma. Ele diz, o Evangelho chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo, e aí ele está dando destaque, que chegou foi o Evangelho, chegou em palavra também, mas o que fez o Evangelho mudar suas vidas, não foi só o Evangelho, porque nós podemos contar essa história que eu contei para vocês em 2 minutos, podemos contar para 100 pessoas e nenhuma pessoa ser transformada, concorda comigo? Nós podemos evangelizar 100 pessoas e nenhuma pessoa ser transformada. Então Paulo está aqui cunhando sobre o efeito transformador do Evangelho, cunhando, expondo a sua teologia. Isso aqui é impressionante, meus irmãos. Ele está dizendo, o Evangelho é o Evangelho, o que transforma é o Evangelho, mas por que o Evangelho não transforma sempre? E por que transforma? O João não transformou a Maria. É porque o Evangelho chega em palavras usadas por Deus, mas o Evangelho, ele muda a vida quando ele chega no poder de Deus. E aí Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. É impressionante, a palavra aqui usada para poder é uma outra palavra grega que é dinamis, e poder, na explicação de John Knox, poder é a manifestação do Deus sempre presente. Melhor explicação que eu já li e mais resumida sobre isso. O John Knox ele explica o que é dinamis, que é poder no Novo Testamento. Ele diz que é a manifestação do Deus sempre presente. Quer dizer, Deus sempre está presente, mas em algum momento Deus se manifesta de maneira diferente. É o poder de Deus, é a manifestação. Por isso que Jesus é o poder de Deus, porque Jesus ela é a maior manifestação de Deus na história da humanidade. O universo foi o nascimento de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, Jesus é a manifestação, mas Deus também se manifesta de maneira transformadora, por meio do que a Bíblia chama de conversão. E isso é a manifestação do poder de Deus. Que Paulo está aqui usando a palavra poder, ele geralmente usa a palavra poder quando está tratando de um assunto teológico, que é a soberania de Deus. Não é isso?
Ele usa aqui a palavra poder, e eu imagino que ele esteja aqui trazendo à luz essa ideia de soberania de Deus. Ele está dizendo, sim, nós devemos e podemos pregar o Evangelho abundantemente, falar de Cristo com as melhores palavras possíveis, e isso é missão da igreja, devemos fazê-lo com o maior zelo possível. Mas pessoas só serão transformadas se Deus, nesse momento, e nessas pessoas, agir com poder. Ele está dizendo, em outras palavras, que o que transforma o coração não é a maneira capacitada de comunicação, mas é o poder de Deus. Há uma diferença entre evangelização, digamos, entre o evangelho e a comunicação humana, ou a igreja, o trabalho da igreja, sem, digamos assim, o efeito do evangelho poderoso de Deus. Que a igreja consegue, com a sua capacidade humana, promover a adesão, não é isso? Se a gente trabalhar bem, a gente consegue trazer pessoas. Em uma sociedade mais pobre, você faz uma distribuição de alimentos ou de roupa, você tem ali centenas de pessoas. Em uma sociedade urbana, você tem ali um tema interessante, um local interessante, você tem ali centenas, quem sabe milhares de pessoas. A igreja consegue promover adesão, mas só o evangelho consegue promover transformação. E aí está, nós precisamos fazer aí essa escolha de expectativa em algum momento do nosso ministério. É um risco muito grande a gente ir para uma linha promotora apenas de adesão. Então eu quero pensar como juntar pessoas, como manter as pessoas. O pastor outro dia me disse, mas Ronaldo, o meu maior problema não é que as pessoas vêm para a igreja, fazer as pessoas permanecerem na igreja. O que falta em mim para fazer as pessoas permanecerem na igreja? Eu falei, olha, não falta nem sobra, pastor nenhum faz pessoas permanecerem em Deus, na igreja de Deus, né? É o evangelho que é o poder de Deus, é Deus quem salva, é Deus quem mantém.